E aí, pessoal, estão ouvindo? Sim, professor. Sim, professor. Vamos lá, vamos começar. Vocês abriram já o Excel? Sim. Eu só um minutinho, eu já estou subindo aqui a aula para o primeiro horário. Já está subindo para o YouTube. Então, já postei lá no YouTube. Pois bem, pessoal. Então, a gente vê o preço aqui, o custo-alvo, né? E basicamente era isso. Nós vamos fazer agora os 19, né? Se a gente for ver aqui o 19.1, tá? Para a gente entender como que é feito esse cálculo de markup. Então, vocês falaram que já abriram, né? Então, vamos imaginar o seguinte, eu tenho uma fábrica de rodas de magnésio que fabrica 3 tipos de roda, a esportiva, comercial e a normal, e ela deseja um markup de 35%. Ela fabrica um pouco mais que os pedidos, por causa das quebras que ocorrem nos produtos da fabricação, né? Então, ela inicia a produção aqui da esportiva 165 de jogos, né? E acaba com 160, 95 com 92, 98 com 95, tudo bem? Ela tem os custos totais de matéria-prima, custos totais, tá ok? Então, esses são os custos totais. Ela tem o tempo de produção dos produtos, né? Então, são esses tempos de produção de horas máquinas. Se eu multiplicar pela quantidade produzida, né? Eu vou ter o tempo total, tá? Comercial e normal. O tempo de mão de obra direto, de novo, se eu multiplicar pela quantidade produzida, esses tempos unitários, eu tenho o tempo total. Outros custos. Foram dados alguns custos fixos, supervisão da produção, depreciação, outros, e foram dados custos variáveis unitários, tá? Unit. Então, eu tenho energia elétrica, que é R$ 150 por hora máquina, é o quanto cada máquina consome. Mão de obra direta por hora de mão de obra direta, que é o custo da mão de obra dos operários, tá? E outros, esse outros também está relacionado com horas máquinas, então é 500 mais 150 para fazer a conta. Bem, vamos fazer aqui as continhas, vamos começar aqui. Eu quero calcular um markup. Para calcular um markup, pessoal, eu vou usar o DRE normal, tá? Então, vamos lá. Primeiro, eu quero saber qual que é o preço unitário, eu usando como base de rateio o número de horas máquinas. Se minha base de rateio é o número de horas máquinas, pessoal, aqui eu tenho o tempo total de horas máquinas. É só fazer a continha, tá? 208,97 por 528, mesma coisa aqui, mesma coisa aqui. Eu tenho as proporções. Não esqueça que isso aqui eu estou fazendo, pessoal, é ainda aquela absorção, né? É aquela primeira parte que a gente viu, o primeiro modelo que a gente viu de contabilização de custo. Tá. Então, quanto que eu vou jogar aqui? Se eu calculei 56, 25 e 18, e eu tenho um custo fixo. O custo fixo, pessoal, é o custo indireto. É aquele custo que eu tenho que ratear. De 526 e 500, eu vou pegar e colocar nessa proporção. Tá? Então, colocar nessa proporção.
Total, 526 e 500. Não mudou. Custos variáveis. Custos variáveis, eu vou pegar, primeiro, os que variam por hora máquina. Tenho esse 500 e esse 150. Soma os dois, 650, vezes o número total de horas máquinas por produto, né? Então, isso daqui, não esqueça que essa fórmula aqui. Eu vou somar os dois, tá? Que era o 150 mais o 500, multiplicar pelo número total de horas máquinas. Tudo bem? Os que variam em função da hora da mão de obra direta. Então, qual que varia? Mão de obra direta? Só isso. É 231 multiplicado por 1000 no 95 por 1000 e 98 por 1000. Tem os custos que variam. Professor, Fala. você pode repetir a linha 43, por favor? Quais os custos que variam por hora máquina? Tenho dois. Eu tenho esse aqui, que é energia elétrica, Uhum. e tenho esse aqui, que é outros. Tá? Então, o que eu vou fazer? Os dois variam em função da hora máquina. E eu gasto isso de hora máquina por produto. Não, isso não, um pouquinho mais para cima. Aqui. Isso que eu gasto de hora máquina. Então, cada hora máquina aqui, desses 297, eu vou estar gastando 150 e 500. Concorda? Sim. Então, eu vou pegar 150 mais 500 e vou multiplicar pelos 297 mil. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Tá. E vou fazer isso com os outros também. Os que variam por hora de mão de obra direta, olha, eu uso isso de horas de mão de obra direta. O que varia? Só esse daqui, R$1.000, né? Então, só tenho o custo da mão de obra direta mesmo, não tem outro custo de mão de obra direta. Então, 1.000 vezes 231 dá os 231 mil. Tá? Mesmo. Tudo bem? E o custo da matéria-prima, esse eu nem tenho que fazer conta nenhuma, porque ele já deu aqui o custo total de matéria-prima, né, pessoal? Só trazer aqui para baixo, ó. Traz aqui para baixo. Calculou esse custo total, eu tenho que calcular o markup. Então, vamos ver como que a gente faz esse cálculo aqui. Eu preciso que todo mundo chegue aqui. Todo mundo chegou aqui já no custo totais? Professor, você pode fazer de novo a linha 44, por favor? Só Posso, para mostrar como ficou, por favor. sem problema, vamos lá. O que é 44? Ele é os custos que se baseiam em horas de mão de obra direta. E eu só tenho esse aqui, que é a própria mão de obra direta. Então, eu tenho custa R$1.000 essa hora de mão de obra, por hora de mão de obra, e eu vou gastar aqui 231 horas de mão de obra para fazer a esportiva, 95 aqui a comercial e 98 a normais. Então, é multiplicar 231 por 1.000, 231 mil,
95 por 1000 dá 95 mil. 98 por 1000 dá 98 mil. O professor, mas não seria baseado na hora máquina, tipo, no tempos totais de máquina também? Ó, não. Aqui é uma coisa. Eu estou usando esse rateio para jogar esse custo indireto aqui, para calcular esse custo indireto aqui para todo mundo. Agora, esses custos aqui não. Esses custos são custos diretos. Por que direto? Porque são variáveis, tá? Todo custo variável é direto, né? Então, o que eu gasto? Eu gasto 650 por hora máquina. Por que 650? É o 500 mais 150. Então, cada hora máquina que funcionar é R$650 que eu estou gastando. Se eu gastei 297 horas, 297 vezes 650 dá esse 193. E qual outro? É a mão de obra direta. Então, são os operários que trabalharam e custaram R$1.000 a hora. Então, R$1.000 a hora. Se eu usei 231 horas, eu vou gastar R$231.000. E assim sucessivamente. Tudo bem? O último. Obrigada. Nada. O último é essa matéria-prima que já tem o custo total. Eu não tenho que fazer conta aqui. Se tivesse unitário, eu teria que multiplicar pela quantidade produzida. Mas como não está, já está o custo total aqui, é só repetir. Qual que é o total de custo que eu tenho aqui? Meu total de custo é a soma desses 4 caras aqui, ó. Então, a soma deles deve dar esse 1.015. Soma desses 4. Tá ok? Sim, professor. Então, vamos lá. Eu quero 35% de markup. Como que a gente vai calcular isso? Olha aqui nesse quadrinho azul. Vamos dar uma olhada aqui. Eu dei lá que o preço unitário é igual ao custo unitário mais o markup. Vocês estão lembrados? E eu falei que o markup é 35% do preço unitário. Só que eu quero determinar o preço, eu não tenho preço. Markup eu tenho, custo unitário eu não tenho preço. Então eu tenho duas equações a duas incógnitas. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, eu vou juntar a 2 em 1. Então, preço unitário igual ao custo unitário mais o markup, que é 0,35 de PU. Como eu quero isolar o PU, que eu quero saber qual que é o preço unitário, passa esse 0,35 para lá. 1 menos 0,35 dá 0,65. PU é igual ao custo unitário. Pega o PU, pega o 0,65, passa para cá dividindo. Então, PU igual ao custo unitário por 0,65. Em outras palavras, o preço unitário é o custo unitário dividido por 1 menos a porcentagem de markup. Essa aqui é a fórmula mágica. Se eu fizer em relação ao custo total, é a mesma coisa, eu vou estar, receita total é igual a custo total, 1 menos o markup. Igualzinho. Só que aqui é custo unitário, preço unitário. Aqui é receita total, custo total. Tudo bem, pessoal? Se eu dei essa fórmula, fica fácil de calcular, né, pessoal? Por quê? Porque eu tenho o custo. Consigo calcular, eu tenho o custo total. Eu consigo calcular a receita total. Então, a receita total, ele vai ser o custo total dividido por 1 menos 0,35. Dá isso daqui. Tudo bem, pessoal? Beleza, professor. Então, se eu fizer isso para os outros,
Se eu fizer para os outros, é a mesma coisa. E para saber o preço unitário? Para eu saber o preço unitário, eu vou pegar, dividir pela quantidade produzida, né? Então, pega a quantidade produzida. Desculpa, a quantidade vendida, né? Pega a quantidade vendida, 1.561 dividido por 160 dá 9.762. Esse é o preço unitário. Determinei o preço unitário, era esse o objetivo. Agora, tem que tomar um cuidado, porque tem que usar essa fórmula. Essa fórmula aqui, pessoal, é quando eu não estou usando o preço, o markup como uma função do preço. Ou seja, não estou falando, o markup é 35% do preço. Quando eu falo assim, o markup é 35% do preço, tem que usar essa fórmula aqui, essas duas aqui. Agora, se eu estivesse falando, olha, o custo é 1.000 e o markup é 1.500, pronto, então tudo bem, aí não tem necessidade, desculpa, e a receita de vendas é esse, então logo o markup é de 500. Mas eu não estou, geralmente a gente fala o markup em porcentagem do preço, então vai ter que usar essa fórmula aqui, não tem jeito, tá? Tudo bem, pessoal? Aí, eu vou fazer a mesma coisa, é igualzinho ao anterior, só que agora eu não quero ratear em relação ao preço com base na hora máquina. Eu quero ratear com base na mão de obra direta. E o resto é igual, o markup você vai calcular os 35%, como o custo, eles são diferentes. Então, o custo são diferentes. Dá uma olhada. O custo é diferente. Logo, o preço unitário vai ser diferente. Esse é o problema do markup. Conforme o modelo de cálculo, conforme os parâmetros que você usar no custo, pode dar preços diferentes. O problema do markup é esse. Eu não vou fazer esse daqui. Vocês vão fazer para me entregar. Tá? Isso aqui é igualzinho ao anterior, só que ele vai ter uma outra. Bem, feito isso, vamos para o 19.3. Então, no 19... Professor, você pode só voltar rapidinho, só para eu tirar uma foto para ver se o meu resultado bateu, por favor? Posso. Obrigada. Pronto? Prontinho. Então, já vamos para o 19.3. Vai, pronto. Bem, eu tenho uma fábrica aqui de amortecedores, que tem uma meta de atingir um lucro de 2 milhões. Deixa eu fechar a porta aqui, só um minutinho, pessoal. Eu tenho um gato aqui, dormindo, que nem um doido aqui, ó. Tá se espreguiçando lá. Ah, beleza. Eu tenho uma fábrica de amortecedores, tenho uma meta de atingir o lucro no período de 2 milhões. A empresa tem a capacidade de produzir 58 mil unidades, mas está colocando no mercado apenas 54 ao preço de 220. E o departamento de marketing fez uma pesquisa e determinou o nível de preço. É aquilo que eu falei, tá, pessoal? Então, a empresa, ela contratou uma empresa de pesquisa. Essa empresa foi lá, fez uma pesquisa com uma quantidade X de clientes, e eles determinaram o seguinte: se o preço fosse de 200, conseguia vender 60 mil. 220, 54 mil. 240, 480 mil. 260, 420. Ou seja, ele traçou a curva da demanda.
Essa é a curva da demanda. Isso aqui é a curva da demanda. Preço e volume. Aqueles dois eixos que eu tenho. Legal. Foram dados esses custos e despesas variáveis, tanto totais quanto os unitários. Os totais em relação a 54 mil. Então, veja só. Matéria-prima deu 5.940. Se eu pegar 5.940 e dividir por 54 mil, dá 110. Embalagem, 1.512. Se eu pegar 1.512 por 54, dá 28. Comissões, 1.188 por 554, dá 22. Tá? Então, foi dado. Comissão é 10% do preço. Então, é uma informação. E aqui esses dois é custo variável. Esse é despesa variável. Custos e despesas fixas. Então, custos e despesas fixas, eu tenho mão de obra direta, supervisão de fábrica, depreciação e despesas de administração geral. Legal. Qual o resultado que eu tenho da empresa hoje? Quando eu pergunto qual o resultado, eu quero saber o DRE. Quero saber o bottom line do DRE. Né? Então, receita líquida. Não esqueça que o meu volume é de 54 mil. Então, vamos dividir a tela aqui. Pronto. Então, pega 54 mil multiplicado por 220. Minha receita é 220 unitária. Estou botando aqui do lado do unitário para me facilitar. Matéria-prima. Matéria-prima é 54, é o 5.940, que é o 110, que a gente acabou de calcular aqui, ó, que é o 110. 110 é 5.940 dividido por 54. Embalagens é o 1.512. E comissão? Comissão é 20%. Não, é 10% da receita líquida. Então, comissão, 10% da receita líquida. Logo, como eu estou tirando da receita custos e despesas, isso não é lucro bruto. Isso é margem de contribuição. Cuidado, hein, pessoal? Lucro é só custo aqui. Se for custo e despesa, é margem de contribuição. Então, minha margem de contribuição, 3.240. Ok? Ou R$ 60 por produto. Aí eu tiro tudo que é fixo, que é mão de obra, supervisão, depreciação, despesa, chego num lucro líquido, 140. O que eu vou fazer? Quem fez engenharia? Tem alguém que fez engenharia econômica comigo aí, pessoal? Sim. Então, se vocês fizeram, vocês lembram que a gente fez nas últimas aulas análise de sensibilidade. Estão lembrados disso ou não? Sim. Não muito, mas sim. Vamos fazer análise de sensibilidade aqui para diversos níveis. O que é análise de sensibilidade? É eu testar alguma variável que eu vou ficar alterando para ver o que acontece com as outras, né? Ou, no caso, eu quero saber o lucro. O que acontece com o lucro se eu alterar o preço de venda. Por quê? Porque minha pesquisa de mercado me deu preços de venda de 200 até 300. 200 até 300. As despesas variáveis é 10% disso. Então, calcula 10% disso. 10, 10, 10, 10, 10 e 10. Legal. Os custos variáveis, pessoal, eles são esses dois aqui. Não tem outros dois. São esse. É o 110 mais os 28. Ó. 110 mais os 28. E ele é variável. Como eu estou fazendo aqui custo unitário, tá, pessoal? Ele vale para todos. Ele varia em função da quantidade e o total. O unitário não varia, né? Margem de contribuição. Margem de contribuição é preço, menos despesas variáveis, menos custos variáveis. Então, é 200 menos 20 menos 138 dá 42. 60, 78, 96, 114, 132. Aí eu estou falando, eu vou produzir esses volumes que foram pesquisados. Ó. O preço é de 200 e 300 e o volume de 60 a 30.
Qual que é a margem de controle, margem de contribuição total? Margem de contribuição unitária vezes volume. Então, multiplica esses dois. 2.500, 2.400, 3, 4, 400, 3.960. Legal. Meu custo de despesa fixa é fixo. E a gente já tinha calculado. Vocês estão vendo, pessoal, que eu estou montando esse DRE na horizontal, né, pessoal? Aliás, eu estou montando vários deles aqui. Então, esse custo de despesa fixa, 3.100. Isso daqui dá 3.100. E eu tenho o lucro líquido. Reparem que aqui na linha de 220 é exatamente esse que eu tinha acabado de fazer aqui em cima, né? Exatamente esse, o meu de 220. Mas, fazendo para as outras linhas, eu estou testando a minha análise de sensibilidade, eu estou testando para outros níveis de preço, quanto que vai sobrar de lucro. Para R$200, tá? Eu vendendo 60 mil de mesada, eu vou ter prejuízo. Hoje eu estou aqui, 220, 140. E aí vai. Vai aumentando, aumentando, aumentando. Detalhe, isso daqui é uma curva que ele pega, vamos supor que aqui está o meu eixo, ele cruza esse eixo, faz uma curva e volta. O ponto de inflexão é praticamente aqui nos 280. É o meu maior lucro líquido. Em resumo, pessoal, em vez de produzir 54 mil, que dá muito trabalho, vou produzir só 36 mil, vou botar um preço de 280 e vou ter um lucro de 1 milhão. E não com o de 140 mil. Meu lucro é 8 vezes maior. Com metade do trabalho, praticamente. Não tem sentido eu ficar trabalhando tudo isso para ter esse lucro aqui de 140. Vou para 1.040. Então, deu para perceber o seguinte. Na hora que eu fiz essa análise de sensibilidade, eu começo a tomar decisões. Opa, olha, de acordo com a pesquisa, eu posso colocar um preço de 280. Vou colocar esse 280 e vou ter um baita no lucro. O único problema aí, pessoal, que quem estudou marketing sabe, o que acontece é que as empresas concorrentes começam a perceber isso e elas começam a entrar. Aí elas entram, não com 280, com um preço de 270, me comendo meus clientes, com um precinho um pouco maior, e elas mesmas tendo um lucro alto, quase o meu lucro, não tanto, mas quase. Então, começa a entrar empresas concorrentes aqui. Mas, é isso aí. Esse último aqui eu nem vou fazer, tá, pessoal? Essa última parte, não precisa fazer, não. O que me interessava para mostrar para vocês é essa parte aqui, que é análise de sensibilidade, que a gente viu em engenharia econômica, tá? Mas a gente usa isso, pessoal, para um monte de coisa. Não precisa necessariamente estar ligado àqueles cálculos financeiros, tá? Eu estou usando isso aqui, não tem nada de valor presente, valor futuro, não sei, nada disso. Lá a gente via, aqui não. Então, você consegue fazer. Isso é interessante. Professor, Fala. deixa eu tirar uma dúvida. Como você chegou? Acho que você falou um pouco rápido, eu me perdi. Como você chegou nesses valores que estão na coluna D e os valores que estão na coluna C dessa análise de sensibilidade? Ok. Vamos começar da C. Da C, pessoal, esse daqui, ele vem daqui. Olha, quais são os custos variáveis? Unitários. Matéria-prima e embalagem. Então, soma esses dois, dá os 138. E esses custos, eles não variam. Aliás, eles variam em função da quantidade, mas o unitário é o mesmo para todos. Você concorda? Se custa R$10 cada parafuso que eu ponho no meu produto, e eu vou produzir um produto, vou pagar R$10. Se eu for produzir 1.000 produtos, vou pagar R$10 por parafuso, R$10 vezes 1.000. Então, o preço dele unitário continua o mesmo. Você concorda?
Sim. Tá ok. Da coluna margem de contribuição, é exatamente essa margem de contribuição. O que é margem de contribuição? Receita ou preço unitário, menos custos variáveis unitários, que no caso aqui é o 138, que é esses dois, menos despesas variáveis, que no caso é a comissão, que é 10% do preço. Então, o que é essa margem de contribuição? 200, que é o preço, menos a despesa variável, menos custo variável. Dá um 42. Tudo bem, Bárbara? Sim, agora eu entendi, professor. E aí eu peguei o volume que tinha sido testado, né, que foram esses volumes, multipliquei o 42 por 60, cheguei na margem de contribuição total. Despesas e custos fixos. É esse daqui que foi dado aqui, tá? É esse aqui. Isso daqui, ó. Essa soma daqui dá os 3.100. Esses custos fixos não se alteram, eles vão ser constantes, também não mudam. Totais. Logo, meu lucro líquido qual é? Meu lucro líquido, ele é a margem de contribuição. Eu estou aqui, ó. É a margem de contribuição olha aqui o 3.240, olha aqui no amarelinho, 3.240 de 220. Então é a margem de contribuição, menos os 3.100, que são esses aqui. Me dá um lucro líquido de 140. E vale fazer para todos. Só que essa curva é uma curva de boca para baixo. Então, ela tem um ponto de inflexão aqui, e esse ponto de inflexão está perto dessas 280 unidades. Desculpa, esse preço de 280, que dá 36 mil unidades. Esse é o melhor ponto para eu fabricar, né? É o ponto que eu tenho o máximo lucro. Para que eu vou ter trabalho de fabricar 54, que é o meu nível atual, e eu vou ter só 140 mil de lucro? Melhor produzir menos, cobrando mais e tendo um lucro maior, né? Bem, pessoal, pode colocar a presença aí, por favor. E era isso, cara. O C e o D eu não vou fazer. Na realidade, o C é fácil, né? Qual que é o margem de contribuição com preço de 300? Margem de contribuição com preço de 300 é esse aqui, ó, 3.960. Está resolvido, né? Eu não vou entrar nesse custo de ociosidade. Isso aqui, se a gente começar a entrar, vai demorar muito tempo. E a gente não tem mais esse tempo. Moçada, fala. Você pode depois mostrar o 19.2 só para ver se eu fiz certo? A gente nem resolveu, né? Esse daí é opcional. Aqui, Obrigada. eu tenho três opções. Tem a opção atual e tenho duas opções de aumentar a produção de uma empresa, tá? Para 12 milhões e 15 milhões de unidades, tá? Então, mas para fazer 15 milhões de unidades, eu vou ter que aumentar o investimento, que eu vou ter que botar mais equipamento, vai ter mais depreciação, vai ter mais coisas. Então, tem que fazer essas contas. Mas, de qualquer forma, tá? O lucro é melhor, dá um lucro maior, tá? Mas eu não expliquei isso daqui, mas não é muito difícil de fazer. Vocês conseguem fazer, se vocês pararem um pouquinho, pensarem um pouquinho, vocês conseguem resolver. Pessoal, vocês responderam a presença? Então, por favor, quem não respondeu, responda. Professor, te mandei uma mensagem no Moodle, você pode dar uma olhadinha lá depois? No Moodle? Sim. Tá.
Deixa eu ver aqui. É o Pedro? Professora, eu só não Isso. entendi uma coisa. Para entregar, ficaram quais exercícios? Professor? Desculpa, fala. Para entregar, ficaram quais exercícios? É o 19.1 e 19.3. Tá, obrigada. Olha, o fechamento da nota que o Pedro Guilherme está comentando, ele foi alterado, tá? Ele foi alterado. Deixa eu achar aqui. Agora, eu não sei se vai ser alterado novamente, então. Não estou achando. Mas ele ainda não é agora o lançamento. Então, a última informação que eu tive foi essa. Ó, até o dia 25/11, que vai estar aberto para a gente lançar as notas. Tá? Então, o Pedro que tinha perguntado aí, a princípio é isso. Eu não sei se vai alterar. A informação que eu tenho é essa. Mas eu já coloquei todas as notas. As notas não estão todas lançadas. Se tiver algum ajuste, me fala o quanto antes, porque a gente faz esses ajustes, né? Se tiver alguma coisa errada, mas a princípio é isso. Bem, pessoal, a gente vai se encontrar, eu acho que na sexta-feira agora, né? É amanhã, prof, a nossa próxima aula. Ah, é amanhã. Tá certo. Tá certo. Então a gente se encontra amanhã. Aí na manhã nós vamos começar com custo, volume e lucro, que é praticamente a última coisa que a gente vai. Penúltima coisa que nós vamos ver. Combinado, pessoal? Beleza, professor. Quem já Obrigada. respondeu presença, então pode ir descansar agora. Tá na hora. Beleza, prof. Obrigada, viu? Boa noite. Tchau, boa Boa noite noite, para professor. todos. Boa noite.